Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Escolher uma escola é sempre uma questão de preocupação para os pais. Afinal, com tantas opções, o que considerar? Segurança, capacitação de professores, metodologia de ensino, proximidade de casa, valor da mensalidade, valores éticos. A escolha envolve tempo, dedicação, conversa com familiares, com amigos, muita pesquisa. E em tempos de matrículas, os Seus Filhos em versão ampliada abre espaço para falar agora sobre a escolha de uma instituição. E começamos já abrindo espaço para tratar da seleção de uma creche ou um berçário. Eu, Thaís Dias, sigo na sua companhia na próxima hora e junto comigo, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos tentar ajudar o nosso ouvinte a fazer a melhor escolha possível. Palavra de ouvinte. Por aqui, a Amanda Longo, que tem uma filha de 2 anos, e ela conta o que considerou na hora de escolher uma creche. Eu priorizei em relação à localização, de que forma que essa escola lida com as crianças, em caso que acontecesse algum acidente também, né? E como que essas professoras são treinadas em caso de incêndio e engasgo e mais outras milhões de coisas que podem acontecer. E eu também foquei muito em relação a de que forma que essa escola acolhe a criança e respeita, né? Porque eu criei a minha filha sempre acolhendo e respeitando a escola. Teria que ser uma continuidade da casa, né? Então foram essas questões que eu procurei, né? Quando eu fui buscar uma creche para minha filha. Todas as questões levantadas pela Amanda são importantes, fundamentais. Roseli, levando em consideração a escolha de uma creche e um berçário, o que a gente tem que prestar atenção, o que a gente precisa considerar? É importante o depoimento da Amanda, Thaís, porque ela considerou assim, questões bem importantes na idade, né, da filha dela. Veja, é uma idade muito pequena, a criança ainda não consegue comunicar bem, então o preparo dos professores é fundamental. E não é um preparo apenas pedagógico, Thaís, é o preparo de lidar com crianças pequenas, né? É outro mundo, é um mundo da imaginação, da fantasia. Eles ainda não sabem conviver com outras crianças, então isso que a gente às vezes chama de briga, agressividade, na verdade não é apenas a falta de jeito que eles têm ainda de considerar a existência do outro. Eles consideram muito a existência de si. Então, a maneira como as professoras, os professores lidam com as crianças, eu considero o ponto mais importante na escolha de uma creche. Pronto, falei. O Tiago, que é pai da Amora, de 9 anos, e da Elis, de 3 anos, é quem conversa conosco agora. E a creche é muito importante em nossas vidas. Tanto eu como minha esposa trabalhamos, então para exercer a nossa carreira, a creche é fundamental. Ainda mais para a socialização da criança, para que ela tenha contato também com outros pares, né? Isso é importante para o desenvolvimento da criança. Isso torna a creche fundamental para as famílias do Rio. Roseli, até que ponto a praticidade é importante ou deve ser levada em consideração? Não adianta escolher uma boa creche, Thaís, e ela ser distante, a criança ou os pais que levam precisam gastar muito tempo no trânsito. Não faz bem para a criança, não faz bem para os pais da criança, dá muito trabalho, complica, né, a dinâmica familiar. Então é preciso sim considerar, além da relação dos professores com as crianças, a praticidade, a mensalidade, cabe no orçamento, não vai apertar muito a família, não vai fazer com que a família fique em dívida em algum momento em que aconteça um imprevisto. Então, praticidade é muito importante na escolha de uma creche, de uma escola de educação infantil. Para bom entendedor,
Conosco agora a pedagoga Graciete Almeida. Para ela, a recomendação entre os pais é um fator muito importante e muito considerado também na hora da decisão. A recomendação da creche feita por outros pais é de suma importância, porque é uma fase que os pais se sentem muito inseguros por estarem colocando o que eles têm de mais precioso aos cuidados de pessoas que eles desconhecem. Então, quando existe a troca de informação, a indicação de alguém que já vivencia a realidade desse ambiente de educação com os profissionais, já sabe como funciona essa rotina, como é o respeito, e isso é transmitido, isso traz segurança e a escolha fica bem assertiva. Essa recomendação é tão importante, né, Roseli? Conversar com outros pais, ver indicações, os pontos que eles consideram positivos, aqueles também que eles acham que não são tão positivos assim. É uma conversa importante na hora de decidir? Isso mesmo, Thaís. Porque é preciso muita confiança dos pais em relação à escola. E essa confiança, à medida que o tempo vai passando, vai se desenvolvendo ou vai se quebrando. Então, a confiança que é preciso no primeiro passo, que é matricular o filho, precisa de alguns fatores que não seja conhecer a criança na escola. E a indicação de pessoas conhecidas vale muito. É como quando a gente procura um médico, né? Quando a gente tem uma boa indicação ou algumas boas indicações, a gente vai com mais confiança. Vamos navegar! Para ajudar os pais que estão ouvindo a gente, as famílias, qual a indicação que você traz, Roseli? Eu trago uma boa indicação, faz o levantamento de algumas questões importantes. O título do artigo é Como Escolher o Berçário do Bebê, que está no site babyhome.me, babyhome.me. E qual o nome do artigo? Como Escolher o Berçário do Bebê. A escolha de um berçário ou uma creche é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião. Por aqui agora, a especialista em educação infantil e sociologia da infância, Andréia Moruzzi, ela que é professora da Universidade Federal de São Carlos e traz dicas bacanas na hora de selecionar uma instituição de educação infantil. É nesse processo que a criança vai adquirindo autonomia de pensamento, autonomia física, autonomia para o seu autocuidado. O que nós podemos observar para pais e mães que estão procurando lugares para matricular suas crianças? Penso que seja importante observar, por exemplo, a qualidade das brincadeiras, como que elas são proporcionadas, como que elas são incentivadas pelas crianças, brincadeiras livres. Pode-se observar, por exemplo, questões da linguagem, da comunicação, do estímulo ao autocuidado da criança, o estímulo à locomoção da criança pelo espaço, observar como a dúvida e os questionamentos das crianças são acolhidos na escola, como as crianças são tratadas, como são tratados os próprios direitos das crianças. Eu adorei porque ela já começou falando da brincadeira, né? Que muitas vezes é tão criticada, né? Essa escola só brinca e ela começa exatamente por aí, né? Exato. E sabe que bebê brinca, né? Brinca de outras maneiras do que uma criança que já cresceu, já se locomove pelos espaços. Brinca com o olhar, brinca, né, com a conversa olho no olho, face a face, com o adulto. Então a brincadeira é fundamental nesses primeiros anos de vida. E a escola? Diz o quê? Microfones abertos para Aparecida Cândida, coordenadora de uma creche responsável pelo contato com os interessados em matrículas. O que a gente recebe, né, muitos pais, então o que eles perguntam, né, quando eles chegam sobre a proposta pedagógica da escola, da creche, e se a gente oferece esportes, né, então a gente fala para eles, nós temos aula de música, aula de inglês, educação física, temos o balé, temos o futsal e tem aula da piscina também. E além disso, a parte pedagógica, onde os professores trabalham com as nossas crianças. Ela falou dessa questão, né, das dúvidas dos pais, Roseli. A forma como a instituição também conduz esse primeiro contato com a família ajuda muito a definir essa imagem, né, sobre como lidar com os pais e com as crianças.
Ajuda inclusive a esclarecer muitos pais, né? Veja, procurar um esporte competitivo para uma criança que está ou na creche ou na educação infantil não é adequado, né? Porque competição nessa idade não é legal. Então, em vez de esporte, um trabalho corporal que ajude a criança a ter mais equilíbrio, a ter mais uma postura adequada à sua idade, é excelente. Como selecionar aquela escola que melhor se encaixa para o seu filho? Não há uma resposta simples, afinal não há escola perfeita, mas há aquela que terá o maior número de fatores essenciais para cada uma das famílias. Mas como balancear tudo isso e decidir? Vem com a gente, o que esse é os Seus Filhos em versão ampliada, e a gente fala agora sobre uma escolha de uma escola do ensino fundamental ou médio. Eu também quero falar. E direto de Vitória, a Bianca Souza explica que a proximidade da escola com a família e a comunicação são pontos primordiais na hora da decisão. Um dos fatores mais importantes que eu considero na escolha da escola para os meus filhos é a forma de comunicação e a proximidade com a família. Hoje em dia, a gente precisa ter mais tecnologia para ter contato com professores, diretores, coordenadores pedagógicos, seja através de redes sociais, canais de WhatsApp. A vida é muito corrida e estar dentro da escola, participar com os meus filhos em atividades com a família, na oportunidade de estar com eles, é o que mais interessa para mim. No caso das escolas de ensinos fundamental e médio, Roseli, o que levar em consideração? Eu fico um pouco preocupada, Thaís, com essa quantidade enorme de pais que querem muita comunicação com os professores dos seus filhos, com a escola, querem participar de tudo, porque todo o tempo dedicado aos pais é retirado da dedicação aos alunos, que são os filhos, né? Então eu gosto muito mais de observar como é a dedicação ao aluno, como é a comunicação com o aluno, porque adulto com adulto tem uma comunicação mais simples. O adulto com a criança já não é tão simples assim, e o adulto com o adolescente também, né? Então eu gosto mais de observar como é que eles se relacionam, professores e alunos, se há acolhimento às dúvidas, se há acompanhamento em relação às falhas dos alunos. Falha simples, como não fez lição de casa, por exemplo. Eu prefiro olhar a dedicação aos alunos. Para bom entendedor. Espaço aberto agora para a psicóloga Lícia Asbu. Muitos pais me perguntam em qual escola eles devem matricular seus filhos. E eu sempre devolvo com alguns questionamentos. Como? O que eles buscam na hora de escolher uma escola? Quais valores para eles são essenciais? Como que cada escola lida com a questão? Qual é a metodologia que mais se aplica? E mais, como que é o filho dele? E para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, qual escola que mais se encaixa dentro daquilo que ele precisa? Não existe uma única resposta. Cada um vai ter a sua escolha de acordo com as suas necessidades. Roseli, não tem certo e errado nessa escolha. E o que manda mesmo é o que faz sentido para cada família, para aquela dinâmica familiar, para os valores, né, que estão inseridos naquele grupo? Isso mesmo. Hoje é muito importante procurar uma escola que tenha valores humanistas, né, Thaís? Escola conteudista já era. Com a existência da inteligência artificial, não adianta a gente ensinar aos alunos aquilo que já está posto, né? É preciso ensinar a pensar, se relacionar, o que é socializar, o respeito, a ética, né, da justiça. Enfim, há muitas questões importantes a serem observadas pela família. A família quer valores humanistas? Procura isso. Palavra de ouvinte. Para Kathleen Regelin, a participação da filha de 14 anos na escolha da escola é importante. Algumas vezes nós precisamos trocar ela de escola, né? Por mudança, enfim.
E todas as vezes, eu antes de fechar a escola, eu sempre levei ela para conhecer a escola, para conversar, para conhecer o ambiente, para se sentir, né, em casa. Então, assim, eu acho que como passa muito tempo na escola, a criança precisa ter esse sentimento de se sentir bem, se sentir confortável, amada e acolhida, né? Então, a opinião dela sempre foi muito importante para mim na decisão de qual escola matricular. Até que ponto a opinião da criança, do adolescente deve pesar nessa decisão, Roseli? A criança, Thaís, no final da infância, já tem condições de fazer uma avaliação a respeito do relacionamento dela na escola, mas é uma avaliação muito centrada naquilo que ela quer para ela, né? Então, aquela professora é muito brava, por exemplo, então não quero essa escola. Não, aí os pais precisam analisar os argumentos que o filho usa. Com o adolescente é importante ouvir a opinião dele, mas ouvir não significa, como eu sempre insisto, acatar. É preciso considerar os argumentos. Será que ele quer ir para tal escola? Porque ele ouviu falar que tal escola é boa, mas o que ele sabe de uma escola boa? Então é preciso sim, sempre a participação dos filhos, principalmente a partir da adolescência, mas também é preciso sempre cuidado para não jogar essa responsabilidade da escolha nos ombros do filho. Vamos navegar! E tem indicação na área sobre esse assunto, também levando em consideração a faixa etária. Qual é a sua dica, Roseli? É um artigo muito bom. O título do artigo é Como escolher uma escola para seu filho do jeito certo. Faz uma boa análise de vários pontos e está no site melhorescola.com.br. Repete então pra gente, Roseli, quem não conseguiu pegar, qual o nome do artigo e o site? O artigo Como escolher uma escola para seu filho do jeito certo e o nome do site melhorescola.com.br. A escolha de uma escola continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? Conosco, a Miriam Zanata, que é diretora de uma escola em Florianópolis, e ela elenca as principais preocupações dos pais na hora de escolher uma instituição. Buscar uma proposta pedagógica que venha ao encontro daquilo que a família espera, uma educação de qualidade, uma educação que tenha um olhar de inovação, que tenha um olhar individualizado para a criança, onde a criança possa realmente ser a protagonista de todo esse processo. Instalações adequadas, confortáveis, um ambiente alegre, acolhedor, segurança, qualidade do corpo docente, o elo de confiança que você possa criar entre família e escola. Isso é muito fácil de sentir no momento da primeira visita. Roseli, a gente fala muito, né, de análise do método de ensino, do conteúdo pedagógico, mas muitas vezes o pai é leigo, então chega ali aquela informação, olha, a gente tem o método X, o método Y, o método H, e o pai fica meio perdido. E vai muito na percepção que ele tem ali da primeira conversa ou da recomendação de amigos. Como é que a gente encara também essa questão tão cobrada de escolher através do método de ensino? Os métodos são tantos, Thaís, são tantos que fica impossível uma pessoa que é leiga, né, em educação formal fazer uma escolha pelo método. O método não importa, importa a maneira como o método é aplicado na prática. Olha, tem muitas escolas, Thaís, que dizem, né, no seu projeto que usam o método tal, e quando a gente vai na escola e observa, a gente não consegue ver na prática o método tal que eles dizem professarem. Então, para os pais não deve importar o método, deve importar os alunos aprendem, e aprendem bem no sentido de bem-estar, se sentem bem com o clima emocional da escola. Isso é mais importante do que o método.
Se decidir qual escola matricular os filhos não é uma tarefa fácil, escolher uma universidade também é uma tarefa complicada, especialmente para os nossos jovens. A aprovação no vestibular é apenas um dos passos. Ainda pesam a proximidade de casa, a qualificação dos professores, eventualmente o valor das mensalidades. Isso sem falar da ansiedade de ingressar na vida adulta. Ansiedade dos jovens, mas também ansiedade das famílias nessa hora. Bora conversar sobre a escolha de uma universidade a partir de agora, aqui nos Seus Filhos, em versão ampliada. Minha voz. Por aqui, o João Rocha, de 18 anos, que está se preparando para ingressar na universidade. Então, a minha escolha para a instituição que eu vou estudar no próximo semestre foi baseada em alguns fatores. Entre eles foi a modalidade EAD, né, que é bem favorável por conta de horários. Qualquer horário eu posso estudar, o horário que eu tiver livre. Não tem uma grade horária que eu tenho que seguir, então facilita bastante. E, inclusive, essa instituição auxilia muito, né, no EAD, presta bastante auxílio no EAD. E também, em questão de valores, foi um valor bem acessível e é uma faculdade de muito renome, né? Roseli, é muita coisa acontecendo na hora desse ingresso da universidade, né? Aquela transição, adolescência, vida adulta, os primeiros passos, os primeiros desafios, tem a cobrança. O que o jovem deve considerar nessa hora? Foi muito bom o depoimento do João, quando ele contou, né, o que foi importante para ele. O valor da mensalidade é importante. A avaliação do tipo de vida que a pessoa leva, se ela já trabalha, qual o horário do trabalho, porque não adianta, por exemplo, fazer uma faculdade noturna, cujas aulas começam às 19h30 e por conta da saída do trabalho e da locomoção, a pessoa só chegar às 20 horas na faculdade. Então isso pesa na hora de fazer uma escolha entre o ensino presencial ou a distância. O importante é que a escolha atenda às necessidades e o interesse do futuro aluno. Eu também quero falar. E a Edna Cardoso conta que o Gabriel, seu filho caçula, decidiu fazer faculdade em Belo Horizonte e ela divide conosco um pouco dos receios com a distância do filho. Eu tenho um filho, por nome Gabriel, que aos 22 anos resolveu fazer faculdade em Belo Horizonte e a gente, como pai, né, mãe, a gente fica preocupado, né, porque é um outro mundo, é uma outra cidade, mas nós apoiamos tanto na parte emocional como na parte financeira. Hoje ele já está há 5 anos em Belo Horizonte, já está trabalhando, continua estudando, né. É bem difícil, né, eu como mãe ficar longe do meu filho, sabendo a dificuldade, né. E no meio de todos esses 5 anos nós tivemos a pandemia e esses 2 anos de pandemia ele ficou sozinho, né? E a gente pra cá, pro Amazonas, é bem complicado, é bem difícil. O coração do pai e da mãe nessa hora, Roseli, ele fica angustiado, né? Com essas decisões, o filho se tornando adulto, ele vendo ali muitas vezes sem o poder de interferir, né? Só de palpitar. Nesse caso, eu faço a mesma pergunta, mas mudo o público. O que você diria para os pais? Agora com os pais, os filhos crescem, é difícil a gente admitir que eles crescem e se tornam adultos e precisam assumir a própria vida e nem sempre a vida deles trará proximidade, né, com os pais, às vezes há uma distância física que pode ser atenuada, né, Thaís? Hoje com essa tecnologia a gente conversa à distância, olhando para o filho com muita facilidade. Então é preciso que a gente renuncie, né, àquele papel de pai, mãe ou de adolescente ou de criança que precisa estar presente 24 horas por dia. Não, agora continua a preocupação, que eu sei, mas assim, a gente deve permitir que o filho encontre, né, a sua trajetória na vida. Pronto, falei. A entrada na universidade, como a gente disse, né, até aqui, marca a chegada na vida adulta, marca a chegada de mais responsabilidades, e foi o que aconteceu com o Romário Araújo.
Logo após a pandemia, eu tive que começar a trabalhar para conseguir pagar minha faculdade, né? E as coisas estavam muito difíceis aqui onde eu moro, em Manaus. E acabou que minha mãe me fez uma proposta para morar com ela em Santa Catarina, né? Para tentar algo novo. E naquela época eu fui, né? Tentar algo em Santa Catarina. Consegui arranjar um emprego melhor do que aqui. Contudo, meu pai é aposentado e eu sou filho único, né? Ele teve problemas de saúde, então eu tive que retornar a Manaus para cuidar dele. E por aqui eu também comecei a trabalhar de novo para conseguir ajudar nas despesas de casa. Acabou que eu já estou atrás de um outro emprego para ver se consigo juntar os dois para conseguir pagar com folga as despesas de casa e a faculdade. E muitas vezes essa questão tem um peso muito grande, né, Roseli? A questão financeira. Em alguns casos, os alunos vão para uma universidade particular, ou mesmo aqueles que cursam uma universidade pública têm os gastos de manutenção, né? Seja com a hospedagem, se estiver em outro estado, mas com a alimentação, com os livros. É um custo pesado e que precisa ser considerado e se encaixar dentro da realidade desse estudante. Isso. Nós temos um número enorme de estudantes em universidades particulares que precisam pagar mensalidade e, ao mesmo tempo, o valor dos honorários que eles recebem do trabalho não é apenas para pagar a faculdade, mas também para colaborar com a família, como a gente acabou de ouvir, né? Então, é bem importante que a sociedade tenha consciência disso, para poder lutar, né, por bolsas de estudos na universidade, por uma série de questões políticas que vão auxiliar muito a nossa população a melhorar o nosso país, né? Porque se preparando, ou de uma maneira tecnológica, ou uma maneira de pensar, é assim que a gente vai melhorando com o nosso trabalho, o nosso país. A escolha de uma universidade continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Vamos navegar! Conta pra gente a dica, Roseli. Nós temos muitos ouvintes que têm filhos nessa fase, mas nós temos também, Thaís, ouvintes que estão nessa fase de escolher uma faculdade, ou já está numa faculdade, mas não está muito satisfeito com o que está acontecendo. Eu escolhi um artigo que é para ser lido pelo jovem, então os pais podem ler, mas a linguagem é para o jovem, né? E podem indicar aí para os filhos ou para outros jovens que estão nessa fase que eles conhecem. O título do artigo é Como Escolher uma Faculdade para Estudar, 5 dicas. E o site é quecurso.com.br. quecurso.com.br é o site. Repete pra gente o nome do artigo, Roseli. Como escolher uma faculdade para estudar, 5 dicas. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa quantas vezes quiser no site da Band News FM, também no nosso canal no YouTube. Pode dar o play nos principais tocadores de áudio e fique à vontade para compartilhar. Se quiser participar conosco, você já sabe, pode mandar um e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos acionar nas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Agradeço muito a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo e, lógico, a participação e a interação com os nossos ouvintes todos os dias aqui na Band News FM, nas nossas colunas, no nosso programa em versão ampliada. É sempre um prazer contar com a sua companhia. E, lógico, meu beijo especial, meu carinho por ela compartilhar os ensinamentos conosco por aqui. Beijo, Roseli. Um beijo, Thaís, muito carinho para você e muito carinho especial para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM.